Resolução de questões, questão de número 17, sobre regência verbal. Questão da MC. Como sempre, vocês dão um stop, resolve e voltam aqui pra gente corrigir. Stop. E aí vamos corrigir. Pois bem, galera, o que eles queriam aqui que vocês soubessem? Uma série de coisinhas aí, até meio chatinhas, mas não nada difícil, tá? Ele sublinhou dois termos aqui, né? E aí, claro, ele pede ali, né, as formas dos pronomes pessoais, que estão aqui embaixo, que podem substituir os termos sublinhados são, respectivamente. Aí você tem que saber o que são os termos sublinhados e de onde eles vêm. E para que servem essas formas dos pronomes ali pessoais. Tá aí, galera. Primeira coisa que tinha que saber, que essas formas que eles oferecem ali substituem, tá, o objeto direto ou o objeto indireto do verbo transitivo direto e transitivo indireto, uma vez que os objetos vêm desses verbos, da transitividade desses verbos, tá? Então eu tenho aqui, ó, vendeu o produto, vendeu o. O é pronome, tá substituindo o produto, que é objeto direto, por quê? Porque o verbo aqui, vender, é transitivo direto. Aqui é a mesma coisa, trancar a avenida, trancar lá. Então, trancar é verbo transitivo direto, a avenida é objeto direto. O que vai fazer? Que esse lá vai substituir lá o objeto direto lá de cima, que é a avenida. Mas observe que eu tenho aqui um o e aqui eu tenho um lá. E os dois são objetos diretos. E existe uma outra forma, que é essa aqui, ó, o no e o na, que também substitui o objeto direto do verbo transitivo direto, tá? Aí, olhando ali, né, ó, olhando aqui, a gente percebe que eu tenho o, no e no, e lhe, e a ela. Várias opções. Então você deveria saber se é um o, um a, um lá, ou um no, um na. Enfim, ele queria que você soubesse disso, tá? Observe o seguinte, aqui eu tenho forneci a ele e aqui embaixo forneci-lhe. Por que aqui eu tenho um lhe? Por quê, pessoal? Porque o lhe substitui aí o objeto indireto do verbo transitivo indireto. Fornecer aqui é o verbo transitivo indireto. Tá? Então eu só posso colocar aqui embaixo um lhe, está substituindo a ele, olha a preposição ali. Isso é importante vocês saberem, que esses pronomes, né, eles vão aí substituir os objetos dos verbos. Tem que se saber, tá aqui o lhe, ó, ele vem do verbo transitivo indireto, ok? Isso é muito importante você saber. Pois bem, outra coisa, a regência do verbo pagar. E o verbo pagar, pessoal, tem uma regência toda especial. Quando ele se refere à pessoa, ele vai ter uma regência. Quando ele se refere à coisa, ele vai ter outra regência. Como pessoa, ele é transitivo indireto e pede a preposição a. Ele não pagou o que devia aos amigos. Amigos são pessoas, então pede a preposição a. Como coisa, ele não pede preposição nenhuma. Ele é transitivo direto, que é o que acontece aqui. Ele pagou o empréstimo. O empréstimo é coisa. Não tem preposição nenhuma. Verbo transitivo direto. Então eu devo saber lá qual é a regência daquele verbo. Claro que eu tenho que olhar e perceber que os verbos podem ser transitivos diretos e indiretos, né? Que é o caso do verbo pagar ali. Por quê? Porque eu tenho aqui um objeto direto e um objeto indireto. Quem paga, paga alguma coisa a alguém, galera. Eu tenho aqui, tá, um objeto direto e objeto indireto, porque esse verbo aqui é transitivo direto e indireto. Ou seja, aqui eu vou usar um o, um a, um no, um na, um lo, um lá, né? E aqui eu vou usar um lhe ou um a ele, porque o a ele, o a ela também substitui o objeto indireto do verbo transitivo indireto, tá? Seria o lhe, ou a ela, ou a ele, para substituir o verbo transitivo indireto. Neste caso aqui, tá? Mas aí qual que é? Porque tem lhe, tem a ele e a ela. A gente vai ficar sabendo já. Pois bem, pessoal, outra coisa muito importante que vocês devem saber, se eu vou usar o a, lo, lá, ou no, ou na. Eles queriam que vocês soubessem disso, com certeza.
Comprou o carro. Vou comprá-lo. Lo. Agora, o que acontece aqui? Viram-no. Repõe, repõe-nos. Repõe mais os, né? Repõe-nos. Retém mais a, retém na. Tem mais as, tem nas. Por que aqui é no, na, no, na, no, na? Porque eu uso no, na quando o final do verbo é nasalizado. E eu tenho aqui todos os finais de verbos nasalizados. Então, para se juntar com o pronome, eu vou usar aqui um no, um nos, um na e um nas, como está aqui. Este verbo aqui tem final nasalizado, então eu só posso usar depois ali para substituir, né, o objeto direto, um no, galera. Ou seja, matei, ó, esses aqui eu não posso usar de jeito nenhum, só pode ser um no. Matei a charada, porque eu só tenho um no na letra C, tá? Já acertei a questão, na verdade. Mas por que é a ela aqui, pessoal? Porque vai ficar muito estranho colocar lá, pagam no lhe, né? É feminino, é a sociedade, pagam-lhe. É a ela. Outra coisa, pessoal, eu não tinha nem muito que sofrer aqui. Eu já vi que só pode ser um no ali, porque o final do verbo é nasalizado. Não pode ser o, lo, o, lhe, de jeito nenhum. Essa aqui, né, é absurda, porque eu tenho dois objetos indiretos ali. Não existe isso, né, depois do verbo. Então essa aqui já tinha que riscar. Agora eu já sei que é no, eu só pode ser a ela aqui, pessoal. Não pode ser outra alternativa, tá? A alternativa correta, então, aqui é a letra C.